Muito bem, começando mais um podcast do Empreendedor, número 12. Estamos aqui no ADSampa, agradecemos à Prefeitura de São Paulo e nos trabalhos técnicos do Daniel. E você pode visualizar depois no YouTube, no podcast do Empreendedor e cortes também no Instagram. Muito bem, vamos conversar com o Dr. Felipe, que é especialista em direito automotivo e vai falar sobre as PLs aí que estão causando aí, falando uns que é fake news, que não é, que é certo, que é errado. Então vamos conversar aí com o Dr. Felipe, especialista em direito automotivo, e também vamos falar com o Ricardo, que é empreendedor digital, DJ, e inteligência artificial, cultura automotiva, mercado financeiro. Então vamos conversar no episódio número 12 com o Dr. Felipe e também com o Ricardo, que também é DJ, e ao meu lado, me ajudar nessa entrevista, o Rafa Bergamo. Obrigado, Rafa. Legal, pessoal. Obrigado por estar presente. Vamos começar então, Gustavo? Vamos lá. Olá, doutor. Seja bem-vindo, doutor Felipe. E me fala uma coisa. Hoje em dia é bom ter um carro rebaixado, a pessoa tem porque gosta, mas causa alguns problemas. O que a gente deve fazer para não causar problemas e multas com carro rebaixado? Você ajuda a pessoa para isso? Com certeza, Gustavo. Primeiro, obrigado pela oportunidade. E carro rebaixado, né? É uma paixão. Porque quando você compra um carro original e você aceita modificar ele, você tem que passar por inspeções, tem que pedir autorização prévia ao Detran. Então, você gasta, às vezes, muito mais com procedimentos e taxas do que com o próprio equipamento para rebaixar. Então, é por amor. Mas tudo é gasto. Vamos supor, eu tenho um carro, quero mudar a cor do meu carro. Eu preciso estar avisando o Detran, mas tudo é gasto, né? Tudo precisa procurar judicialmente ou administrativo. É administrativo, né? Sempre, conforme definido no artigo 98 do CTB, você precisa pedir a autorização prévia ao Detran. Então, antes de modificar, encaminhe um ofício para o Detran. Aqui no estado de São Paulo é gratuito, faz pelo portal SEI, salvo engano. Envia lá a modificação que você quer fazer. E em até 5 dias o Detran aqui de São Paulo emite a autorização, se tiver conforme as regulamentações do CONTRAN. Muito bem, temos aqui o Ricardo também, que é DJ, empreendedor digital, inteligência artificial. Fala um pouquinho do teu trabalho. Um pouco de tudo, né? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, um prazer estar por aqui. Meu amigo, eu lhe pergunto, qual a nossa a falácia de hoje? DJ foi um hobby meu, né? Eu brinco que eu me descobri como autodidata com música. Comecei a aprender a tocar olhando os outros, simplesmente. Hoje já toco em algumas casas noturnas, já tive a oportunidade de tocar em outro estado, que eu brinco, né, que foi até um ápice para essa minha parte dessa carreira, porque o meu gosto sempre foi o quê? Tocar para os amigos. E eu nunca me imaginei tocando profissionalmente. Então eu me recordo até hoje que uma manhã lá em João Pessoa, vendo aquele sol nascendo e todo aquele pessoal pulando na minha frente, eu olhei, pô, Deus, obrigado, estou alcançando um sonho. E eu emendo já com inteligência artificial, porque por esse amor à música eu comecei a produzir com inteligência artificial, isso já há mais ou menos uns 2 anos. É um assunto muito polêmico, até com músicos ou artistas, vocês podem perceber que está essa pauta muito em alta, por causa que dizem perder aquela parte orgânica, só que eu vejo que hoje o produtor, o artista que adquire esse conhecimento, ele vai estar dando um grande salto à frente de outras pessoas. Tem até exemplos de pessoas que eu conheço que já utilizam, facilita muito. Enfim, e mercado financeiro, porque não são todos que sabem, mas eu já trabalhei 4 anos no mercado financeiro, como trader, vivi disso, então tive a minha fase de ganhar muito dinheiro, tive a fase de perder dinheiro, sei mais ou menos, já estou calejado o que dá certo, então tem muita coisa que eu posso Então já vou perguntar uma vocês. coisa que dá certo ou não. Tenho dinheiro, compro uma casa, ou compro a casa e alugo, ou vivo de aluguel? Legal, meu amigo. O meu conselho seria, hoje temos os fundos de investimentos imobiliários, tá? O que acontece? Antigamente, a gente pegando até na parte dos nossos avós, nossos pais, eles trabalhavam a vida inteira, compravam aí diversos imóveis e colocavam para alocação. E aí o pessoal, vamos chamar, a Faria Lima, enxergou isso e falou, pô, legal. O pessoal utiliza isso como aposentadoria.
E se nós pegássemos um grupo de pessoas, fizéssemos um investimento imobiliário, que no caso hoje em dia acabam sendo galpões, prédios comerciais, e todas essas pessoas que entrassem com esse dinheiro receberiam um aluguel. E foi assim que esses fundos eles nasceram. E hoje acaba sendo mais interessante porque o retorno acaba sendo muito próximo de um aluguel sem a dor de cabeça do inquilino. Então, hoje eu vejo como um bom investimento para aquela pessoa que já está querendo formar um capital, mas não pensando em ter um ganho muito expressivo, mas que esteja pensando ali na aposentadoria. Tanto que hoje eu tenho esse tipo de ativo na minha carteira. Eu acho que é muito bacana. Mais seguro do que você comprar o imóvel. É que o imóvel você tem aquilo ali, né? Qualquer coisa, você sabe que você tem a segurança de ver, né? Que muitas pessoas têm um medo, às vezes, do que... e se parar de existir o fundo? Tá, se parar de existir o fundo, eles vão ter que vender tudo e pagar o valor da cota patrimonial para você de volta. Não tem como perder, assim, é muito, muito, muito difícil. Aí fala, mas existe uma chance? Tá, se tiver um terremoto, a sua casa cair, qual que é a chance disso acontecer? É muito pequena. Tá aí as dicas do Ricardo no mercado financeiro também, além de DJ, IA, inteligência artificial. Agora vamos conversar com o doutor Felipe, que vai falar um pouquinho sobre o projeto das vistorias. O que seria esse projeto das vistorias e qual a parte boa e a parte ruim? PL das vistorias. A parte boa, nenhuma, porque ele cria o artigo 117A no Código de Trânsito Brasileiro e cria sim novas vistorias. Já existe o 104 que regulamenta a possibilidade, aliás, ele cria a possibilidade de regulamentação de vistorias para veículos com mais de 2 ou 3 anos, dependendo da categoria. O CONTRAN criou a regulamentação e em menos de um ano suspendeu, porque se você vistoriar veículo com menos de 5 anos, cai dentro da garantia e aí pode trazer problemas para as montadoras. Com o 117A, cria liberdade para o CONTRAN criar qualquer regulamentação para veículos com mais de 5 anos, para veículos somente com mais de 10 anos. A gente não sabe o que virá do CONTRAN, justamente porque a nova lei, o projeto, ele não cria essa limitação para o CONTRAN. Então, infelizmente, ele dá plena liberdade para o CONTRAN criar regulamentação. E sobre carros rebaixados, sobre insufilme, sobre uma modificação no carro. Como eu devo fazer assim para não receber multa e ter um clube que as pessoas se ajudam? Como funciona aí essa parte jurídica? Tem a parte jurídica, a parte administrativa. Fala um pouquinho sobre a tua paixão por carros e hoje em dia como a pessoa vai te procurar com que dor assim? O que ela teve? Eu vou procurar o doutor para acertar ou para, de repente, não ter uma multa ou se receber uma multa. Que momento aquela pessoa que é apaixonada por carros te procura? Em todos os momentos, porque como o meu Instagram ele pega ali desde o direito automotivo, que é essa parte de modificações, até o direito de trânsito, então, de modo geral, eu consigo atender. Quanto às modificações, no meu YouTube eu ensino quase todos os procedimentos, só que atendimento eu consigo fazer somente o estado de São Paulo, porque como os Detrans são estaduais, cada um tem uma lei específica. Cada um tem o despachante e só pode atuar naquele estado. Sim. Então eu tenho o despachante parceiro aqui em São Paulo, quando chega a legalização, a gente fecha no escritório, eu repasso para ele e ele faz a legalização. Alguns estados não emitem autorização prévia, isso vai contra a lei, então não consegue legalizar, como é o caso de Goiás, Distrito Federal, Paraná. Então fica bem difícil de trabalhar nesses estados, a galera lá sofre bastante. E quem quer legalizar, resolução 916 do CONTRAN, recomendo muito a leitura, porque é lá que está toda a nossa permissão legal para regularizar. E começar sempre pela autorização prévia. Vai no Detran do seu estado, pergunta lá, como é que eu faço uma autorização prévia? Como é que eu faço esse requerimento? É o primeiro passo para fazer a legalização do projeto. Ô Felipe, uma dúvida aqui minha. Quando a gente fala de carro rebaixado, me vem na cabeça as arrancadas, né? Porque um carro rebaixado geralmente é para te dar potência, aderência no chão, te dar uma performance de velocidade.
Porque se a gente for analisar friamente, o nosso asfalto não é dos melhores, né? Tem muito buraco. Lombada, então, para um carro rebaixado é a morte, né? Porque vai pegar o carro, vai bater embaixo dele. Então, como é que é a ideia do carro rebaixado? Qual que é a questão, né? Qual que é o incentivador para ter, de fato, um carro rebaixado? Você tem vários projetos. Por exemplo, você falou da arrancada. Um carro de arrancada, ele tem uma configuração de suspensão diferente. Tem carro que a gente chama de stance, que ele é rebaixado, tem as rodas mais abertas. Aí é um outro projeto, não é carro de corrida, é só estética. Tem o cara que só quer abaixar um pouco, porque o carro rebaixado ele te dá mais estabilidade. A Autosport, se não me engano, em 2017, fez uma reportagem, só trocou as molas, rebaixou o carro, ficou mais estável, mais seguro. Então depende do projeto. Tem uma infinidade de projetos. Tem gente que só rebaixa a frente, deixa a traseira mais alta. Tem muita Fiorino, que eles falam que está arqueada, que a frente é baixa, a traseira é mais alta. Principalmente a galera que trabalha aí com entregas faz isso para conseguir suportar de forma mais adequada a carga. Ricardo, qual é a tua visão sobre carro modificado? Tem o carro modificado, tem o carro legalizado. Conta a tua experiência. Eu tenho um Uno 1.6R com motor de linha, turbo. Mexi na suspensão também, para deixar ela mais rígida. O que acontece? Com a suspensão original, ela é mole, conforme você acelera o carro, ele levanta a frente e o carro não consegue tracionar. Então, é aquele perigo do carro puxar para o lado de um poste, alguma coisa, numa arrancada um pouco mais brusca. Só que, assim, eu sei que é gosto, mas eu já não sou muito fã do pessoal que tem o carro. Vai ter gente que vai jogar pedra em mim agora, mas o carro socado, que é aquele carro que o cara não consegue nem andar na rua, mas eu vejo que virou uma cultura. O carro tem que ter quantos? Uns 10 centímetros, doutor? Isso, permitido para circulação são 10 centímetros. Da parte mais baixa do carro, 10 centímetros. Não é exatamente da parte mais baixa do carro. Na resolução 916 tem os anexos e lá tem os pontos de medição correto. Então tem que pegar a resolução, olhar lá. E vamos falar um pouco do motor, escape, barulho, potência, que é a pele dos escapes. Conta um pouquinho sobre a pele dos escapes. Qual é ponto favorável, desfavorável que você aponta nessa pele? A pele dos escapes ela foi também mal redigida, porque ela cria punição para quem alterar e até mesmo para quem está com defeito. Então, qualquer problema ali, qualquer defeito, qualquer alteração que aumente o ruído vai ser penalizado, e a reincidência é contravenção penal. E por que ele é mal redigido? Porque você já tem essas infrações no CTB e tem já a contravenção penal de perturbação de sossego. Então não tem necessidade de criar mais um projeto de lei, sendo que já existem dispositivos que permitam a punição. E outra coisa, tem muita moto que faz o randandandan. Pela redação desse PL dos escapes, se você estiver com equipamento original, mas usando de forma irregular, você não pode ser punido. Porque ele pune o equipamento alterado e não o uso inadequado. Mas e barulho excessivo, não conta? Pelo novo projeto de lei, não. Aí teria que enquadrar na lei de contravenção penal pela perturbação de sossego. Mas o projeto de lei dos escapes não pode ser aplicado quando o equipamento é original. Vocês são fãs aí por carros modificados, rebaixados, tunados, tuning, né? Tem vários tipos de definições, né? Sim. Qual é a alteração que você faria no carro que você não faria? Eu já fiz tantas no meu carro. É que o meu carro é um projeto de track day, então eu estou preparando primeiro o motor, estou ganhando potência com o motor, depois eu vou deixar por último a parte de suspensão estética. Uma que eu não faria é modificações que não consigam trazer performance. Entendeu? Mas é uma questão de projeto. Uma das minhas eu acho que visibilidade, né? Visibilidade é colocar, às vezes, o insufilme, eu acho não tão legal. À noite você não consegue, às vezes, de repente, a iluminação não é tão boa, né? Tem algumas que eu não acho bacana, assim. Barulho excessivo à noite. Aí a pessoa que tem, eu acho que a pessoa vai agir de boa fé. Se ele tem um carro barulhento, não vai andar de madrugada, né, acelerando. Né? Isso é coisa de idade, viu? Porque eu me recordo quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, meu carro era só o cano de escape. Hoje eu tenho 2 abafadores e ainda reclamo ainda que o carro tá barulhento, né? A gente vai ganhando mais idade, parece que a gente começa a ficar mais chato.
Uma coisa que me preocupa é que a gente vê muitas leis que, de fato, elas não têm um... A lei deveria, né, existir para regularizar, para dar mais ordem, e muitas leis são criadas para fins arrecadatórios, como a gente tinha o controlar. Né? Você imagina o controlar, ele queria vistoriar carros novos. O carro acabou de sair da concessionária, né? O Mazi falou até da questão de 5 anos de garantia da concessionária. E aí a coisa que é incoerente é, quer dizer, o carro que tinha 10 anos, que esse carro, sim, deveria passar por uma vistoria, ele não passava. Então, o que me assusta, às vezes, né, na nossa legislação, é isso. Que nem você também colocou, Felipe, a questão do escapamento. A questão do barulho do escapamento de moto, assim, eu acho que... Eu não sei quem gosta, né? Se você perguntar, só quem gosta é o cara que tá ali na moto, achando que é legal, sendo odiado por todo mundo. E como é que se faz uma lei nova, como você falou, que no final ela não pune, porque o equipamento dele, né, é original, mas ele está, de fato, criando um problema social gigantesco, né? Porque por onde ele passa, todo mundo fica, né, descontente. Então, queria entender um pouquinho, né, o que você pensa sobre isso, sobre as leis, e como é que a gente tem, de fato, leis efetivas e justas, e não leis arrecadatórias ou, de fato, punitivas, ou não punitivas que deveriam ser, né? Tá, que nem eu falei, você tem o equipamento modificado e tem o uso irregular. Quando você passa a punir o uso, aí eu acho certo. Porque o meu carro está modificado. Se eu andar no trânsito ali 2.000 RPM, 3.000, vai tranquilo. Se eu passar disso, vai ficar barulhento, vai incomodar. Então não é o equipamento que tem que ser punido, né? A instalação, e sim o uso inadequado. É o que eu falei antes. Moto original, se você ficar cortando o giro, vai incomodar muito. Mas o problema não é o equipamento, é o uso em si, entendeu? Com relação às regulamentações, a gente já tem a perturbação do sossego, é contravenção penal. O que acontece é uma falha do Estado na fiscalização. Eu morei 9 anos em Pirituba. Lá você quase não via carro de polícia. Final de semana, onde a rua que eu morava dava acesso à Brasilândia, eu passava 20, 30 motos fazendo randandandan ali e não tinha policiamento. Mas isso é uma falha do Estado na fiscalização. E aí quem paga o preço é a gente que gosta de carro modificado. Ah, legal. Você falou do Estado, né? Mas o que a gente vê também é a própria prefeitura, às vezes, assumindo essa responsabilidade, né? Porque ficar refém, às vezes, do Estado custa muito. E quem, às vezes, aposta e confia no prefeito, o prefeito, de fato, é eleito para resolver os problemas da cidade, né? Então, tanto é que a gente viu a GCM com uma força hoje, né, de ostentação, de poder de polícia, né? Inclusive, eu acho que essa questão da perturbação do sono, né? Então, acho que a gente tem que caminhar sempre para soluções efetivas, né? E não pode ficar coado, de repente, de uma má prestação de serviço do Estado. Sim, mas se você criar novos projetos de leis, que nem o dos escapes, você vai criar punição, mas a fiscalização vai depender do Estado. Então não há necessidade de você criar um novo projeto de lei, sendo que já existe punição, e a fiscalização vai ser a mesma. Então, a fiscalização fica com quem que fica responsável? Seria um CT aqui em São Paulo? GCM pode aplicar. Polícia Militar? Polícia Militar, principalmente a Polícia Militar. A gente sabe que, principalmente nas periferias, eu falo isso que eu já morei 9 anos aqui em Pirituba. Então eu sei que é bem ruim a fiscalização. E o que tem que ser punido não é o equipamento, não é a pessoa que instala o equipamento, e sim o uso inadequado. Quando o caso administrativo vira penal, tem algum caso, ou só quando a embriaguez ao volante, quando atropela alguém, como acontece isso, assim? É definido no próprio CTB. Tem além desse caso, algum caso no teu âmbito, de carro modificado que pode virar algo criminal? Sim, sim, principalmente quando o CTB ele tem o crime de racha, né? Está definido dentro do CTB, mas o processo é penal. Que foi o que aconteceu no Novo México, lá em Guarulhos. Né? O pessoal estava fazendo racha lá e teve um policial infiltrado lá que filmou todo mundo. O pessoal colocava até pinheirinho no meio da rua, pra você ter ideia. Atrás do atacadão. Até pinheirinho. O negócio foram anos desse Novo México aí. Foi... Muita gente influente até foi investigada
Está sendo investigado ainda. Muito bem, vamos para as considerações finais. Passa a tua rede social. Estamos aqui com o Ricardo Mazzini, consultor financeiro, DJ, IA, é tudo. Fala um pouquinho da tua rede social, se você quiser divulgar. No e fala um Instagram. pouquinho tuas considerações finais. Meu Instagram, siga o Mazzini. Eu acabei colocando isso porque como eu acabo atuando em diversas áreas, eu não quis deixar como DJ Rimazini, como estava um tempo atrás, troquei recentemente. Pode me encontrar um pouquinho mais no meu trabalho. Também hoje estou empreendendo, tá? Fazendo vendas online. Comprei uma impressora 3D, comecei a fazer produção de alguns itens junto com um amigo meu que é engenheiro também. Estou atuando em várias áreas depois que eu saí do corporativo Eu já fiz de uma encomenda grande com empresa. ele. Já fez encomenda. E fez quais uma tipos de compra produtos hoje. você faz com impressora 3D? Meu amigo, o que você precisar, tá? Até na construção civil, se eu quiser aquele pedacinho, aquela ferramenta, aquele detalhe. Amigo, já fizemos um ralo. Você tá falando de construção civil? Isso. Um colega do amigo meu tinha um ralo da casa da avó dele que não fabricava mais aquela medida. A gente desenvolveu um ralo para ela. Vendemos um ralo. Então, o que você imaginar, a gente consegue fazer. Tanto que no caso aqui do doutor, ele comprou um porta-lápis que ele é em formato de pinça, porque tudo fica muito legal para ele colocar no estúdio dele. A pinça do freio. Já peça para carro antigo, já desenvolvi algumas, já estou vendendo. O que você precisar, meu amigo, estou à disposição. Eu já até sei o que eu vou te dar de presente a próxima vez que eu estiver, viu? Opa, que beleza. Também Vou esperar, hein? Vai Agosto é meu fazer. aniversário, hein? Pode deixar. Doutor Felipe, suas considerações finais. E você tem um nome que você utiliza nas redes também? Sim. Passa pra gente suas redes e fique à vontade para falar o que você quiser nesse minuto final. No Instagram, Felipe Oscar. No YouTube é o meu codinome, Dr. Gearhead. E lá eu explico muitos projetos de leis. Projetos que são bons, que são ruins. Tem tudo lá. Eu abro o projeto de lei, leio e explico. Tá tudo lá. E o caminho para o Brasil é sempre a liberdade, né? Não a restrição, nem a regulamentação pesada. Liberdade para o cidadão poder escolher o que modificar, o que ele vai querer colocar no carro dele, sempre respeitando, obviamente, os demais. Rafa BG, Rafa Bergamo, Boa. obrigado pela participação e passa as tuas redes sociais também. Legal, minha rede social é Rafa BG. Então, acho que é isso, né, Gustavo? A gente está atuando no marketing político desde 2010, com muita intensidade, são mais de 50 campanhas. A gente tem 80% de aprovação. E na minha rede eu sempre estou colocando também questões, né, nacionais, da nossa vida. Acho que vale a pena dar uma olhadinha. Muito bem, esse foi o podcast do Empreendedor número 12. Você pode assistir na íntegra no YouTube, o podcast do Empreendedor, e também vamos ter cortes através do Instagram, o podcast do Empreendedor. Agradecemos a Desampa, Prefeitura de São Paulo, aos trabalhos técnicos do Daniel e até o próximo episódio.